Ele ou ela vai se reaproximar? Sim ou não? Vamos descobrir. Vocês estão no canal da Semente Estelar, sejam bem-vindos. O meu nome é Diana. Se é a primeira vez que está aqui, faça a sua inscrição. Para aqueles que já costumam estarem comigo, a minha gratidão pela vossa confiança. Coloquem o like, o comentário, a partilha da tiragem. Eu trago aqui duas opções de escolha. O tema, eu volto a repetir, ele ou ela vai se reaproximar. A primeira consulta nós temos a opção do carro amarelo e a segunda consulta temos a opção do elefante azul. Eu vou pedir para se conectarem, para fazerem a vossa escolha. Vou baixar a câmara para poderem ver a mesa. E se necessitarem de mais tempo, façam uma pausa no vídeo para poderem escolher com mais calma. Ele ou ela vai se reaproximar, sim ou não? Consulta número 1, o carro amarelo. Consulta número 2, o elefante azul. Vamos então iniciar por quem escolheu aqui a primeira consulta do carrinho. Eu vou utilizar o tarô, portanto, firmem o pensamento nessa pessoa especial, tragam a energia dela ou dela para a mesa, a tiragem é coletiva, queiram adaptar à vossa realidade e têm o meu contacto na descrição deste vídeo para poderem marcar consulta particular. Essa pessoa vai se reaproximar do nosso consulente da opção de número 1, tarô. Vai haver reaproximação, vai haver comunicação, vai haver volta. Eita, a torre já quis virar aqui, não é? A torre, realmente houve aí uma ruptura, um quebrar de corrente, um conflito. Mas vamos já entender melhor. As cartas de corte, Rainha de Ouros, Roda da Fortuna e o mundo. Algo vai mudar. Traz muito aqui a sensação de que o mundo dá voltas, não é? Quem está por cima hoje, amanhã está por baixo. Quem está por baixo hoje, amanhã está por cima, não é? Então, aquele que pensou que se ia dar bem, hoje em dia já não está assim tão bem. E aquele que estava mal, hoje em dia pode estar a conseguir dar a volta por cima. Então aqui o mundo dá voltas. Algo aqui na energia, em sentido energético, já está a querer mudar. Então vem muito à intuição que a pessoa quer fazer uma mudança, sim, nesse afastamento. Não é? Em direção a quem? É essa Rainha de Ouros que representa o nosso consulente, independentemente de ser homem ou mulher, não é? Portanto, uma Rainha de Ouros é uma pessoa que tem muito valor, e, portanto, é natural que, ao longo do tempo, ao longo da jornada e do afastamento, essa criatura esteja a valorizar mais o consulente, não é? Coisas e aspectos em você consulente que a pessoa não tomou sentido, não tomou consciência na altura, não valorizou, e hoje em dia temos aqui uma valorização e um sentimento de ansiedade. Se calhar eu já perdi a oportunidade para sempre. Existe aqui o medo de ter perdido. E eu também sinto que, relativamente ao consulente, a maioria de vocês neste momento já se estão a colocar no trono, já se estão a valorizar e também alguma coisa no vosso comportamento está modificado ou está a mudar atualmente. Tá bom? Portanto, é aquilo que eu acabei de dizer no início: o mundo dá voltas. Quem estava por baixo começa a ficar por cima, quem estava por cima começa a ficar por baixo. Tá bom? A papisa, o silêncio que fala e o julgamento. Uma pessoa com toda a certeza que volta para a vossa vida. Tá bom? Volta, vai renascer das cinzas e vai querer aqui uma renovação. É alguém que tem vindo a pensar ao longo deste afastamento nesta volta. Pode haver aí mágoas, pode haver aí ressentimentos, a pessoa sabe disso e faz um julgamento de toda a situação, mas neste julgamento há um grande aprendizado a tirar. Porquê? Porque vocês têm uma conexão espiritual fortíssima. Vocês, a grande maioria de vocês, já tiveram uma experiência numa vida passada com essa pessoa.
Portanto, tudo aquilo que é kármico é o que volta para a nossa vida porque ainda não aprendemos a lição. Portanto, tem aqui muito propósito espiritual de aprendizagem. E esse afastamento faz parte desse aprendizado e desse propósito, porque é um afastamento que traz agonia, que traz angústia no coração. E existe muito aquele questionamento, aquela mágoa, o porquê das coisas serem assim. Porquê é que morreu? Porquê é que se afastou? Porquê é que ruiu? Porquê é que não teve outro comportamento? Outra maneira de lidar com a nossa conexão, já que há uma conexão tão forte. Não é? Temos aqui 2 arcanos maiores que trazem muita espiritualidade, muita conexão à mesa. Então, se é assim tão forte, porquê é que foi embora? Porque é que aparentemente já não há nada a fazer. Mas o tarot vem dizer: vai renascer, vai ressurgir das cinzas. E quando isso acontecer, vai ser quando vocês menos esperarem. E a pessoa manda mensagem, a pessoa dá um sinal da sua graça, a pessoa surpreende em termos de atitude e de comunicação. É uma pessoa com um temperamento, uma personalidade vincada. Temos aqui um imperador. O imperador, ele tem o seu lado positivo, não é? Ele é firme nas suas convicções, ele é batalhador, é conquistador, é responsável na matéria de ser um provisor a nível de recursos de vida. Mas qual é o ponto negativo desta personagem? É o orgulho, a falta de sensibilidade a nível de tato para lidar com o outro, ou seja, não é uma pessoa muito carinhosa, provavelmente, e emocionalmente é uma pessoa mais imatura. Não é? Então, no trato, é alguém mais frio, é alguém mais rude, mas não é por falta de sentimento. Temos aqui um rei de copas. O sentimento está no coração, o sentimento está lá. No entanto, eu calo, eu guardo para mim. Eu não revelo, eu não faço uma declaração, eu não sou romântico. O rei de copas dos 4 reis é aquele que mais ama, mas também é aquele que mais esconde aquilo que sente. Não é? Portanto, na prática, torna-se uma pessoa fria e este comportamento mais duro e mais frio pode ser um contraste negativo comparando com o jeito do consulente ser nos relacionamentos. Então vocês sentem que, apesar de terem uma conexão muito forte com essa pessoa, a nível de trato, podem ter uma diferença gigantesca e notarem que, da parte dele ou dela, existe uma maior imaturidade, até mesmo uma incapacidade de assumir, não é? Uma etapa superior no relacionamento, de assumir compromisso. O imperador, ele muitas vezes ele vai e vem, ele dá corda para o afastamento, ele torna-se uma pessoa, entre aspas, tá bom? Porque não é por mal, é pela personalidade da pessoa. Torna-se uma pessoa cruel no trato, na maneira de lidar, na maneira de responder. A taça do sentimento está no coração, mas eu tenho um jeito de ser um pouco duro e cru. Então, não sou acolhedor. Aquela velha máxima de que amor é cuidar, deixa a desejar com esta pessoa. Mas tem amor. 10 de copas, rainha de paus e 6 de espadas. Vai haver aqui uma fase de transição. Ou seja, houve o afastamento e vai haver um período em que a pessoa se vai reaproximar gradualmente. Eu acabei de dizer que temos aqui um aprendizado. Então, à medida que as minhas ideias mudam com esse aprendizado, não é? Porque temos aqui um questionamento com aquela roda da fortuna lá atrás que me denota alguma ansiedade. Temos aqui um questionamento: será que vale a pena ser assim tão orgulhoso? Ser assim tão turrão e tão imaturo? Será que eu não devo também vergar um pouco? Ser um pouco mais humilde? Fazer um pouco mais a minha parte? Porque esta pessoa também se olha ao espelho
e julga-se ela própria, por muito que não goste de mostrar as vulnerabilidades. Então também existe aqui um questionamento, uma certa guerra na consciência. E o que é que faz esta pessoa ter uma guerra na consciência? O amor que tem, o sentimento que tem. E esta pessoa retorna, sim, para um 10 de copas, para uma construção familiar e vem em busca desta rainha de paus, que aqui vem muito à intuição que o consulente está-se a valorizar, está-se a cuidar mais a nível profissional, a nível físico, a nível individual, ou seja, já estão a querer desagregar mais a vossa energia da energia desse imperador um pouco austero. Não é? Então é do género, já estou farta de esperar, já estou farta de estar à espera do milagre, então eu vou viver a minha vida. Eu vou, inclusive, dar um mergulho ou ter aqui um despertar espiritual e temos consulentes, não são todos, mas temos alguns consulentes que neste momento já estão mergulhados no mundo da espiritualidade, já podem trabalhar com a área espiritual ou a título profissional ou apenas a título particular para vocês próprios, que de uma maneira ou de outra estão a mergulhar nesse mundo, a aprofundar a vossa fé, a tentar encontrar respostas para esta situação, para este desafio que estão a passar e que muitas vezes não entendem o porquê das coisas. Então estão a tentar encontrar as respostas no tarot, em alguma outra terapia que a espiritualidade já tenha trazido para a vossa vida. Então temos aqui feiticeiros, temos aqui feiticeiras que buscam a resposta através da espiritualidade, da magia e que já se estão a colocar no trono, a aumentar a autoestima e o amor próprio. Temos esta caminhada por parte do consulente que pode ser uma das lições que vocês têm que tirar com esta pessoa, porque foi alguém que não vos soube valorizar. E a valorização e consideração nós não devemos mendigar a ninguém. Temos que ser nós a dar a nós próprios. Então é nessa caminhada que vocês estão. E eu sinto que da parte do consulente vocês podem se estar a afastar gradualmente dessa pessoa à medida que aumentam a vossa autoestima. Então é aquela história, quem estava por baixo começa a ficar por cima. E quando essa pessoa vier, vocês já estão energeticamente mais desapegados. Então podemos colocar aqui a questão: será que essa pessoa vem a tempo? Não é? Porque se vier a tempo é para um 10 de copas, é para ficar. Depois de cada um retirar alguns aprendizados que eram necessários e que faziam parte de um propósito espiritual, de um ajuste de contas, porque não era possível firmar enrolação naquela altura, porque o aprendizado tinha que ser retirado. Então não era com aquelas ideias, com aqueles princípios, não era naquele nível de evolução que vocês estavam lá atrás, que era o ideal terem a construção familiar, terem o avançar da vossa relação. Então, isso só é possível depois de algum tempo e algum aprendizado adquirido através de algum sofrimento e alguma angústia. Temos casos que a pessoa já não virá a tempo, mas o aprendizado é retirado. Temos outros casos que vocês ainda podem querer, mas quando retornarem para essa pessoa, já vão diferentes, já vão com a lição aprendida. Eu não vou aceitar migalhas, eu só aceito se a pessoa for recíproca para comigo, não é? Porque eu não sou merecedor ou merecedora de qualquer tipo de migalha. Eu tenho valor. Eu tenho valor, a vida não é só um relacionamento amoroso, não é? Eu tenho outros aspectos da minha vida que eu tenho que dar importância, então eu tenho que ter autonomia e domínio das minhas emoções, acima de tudo, e não deixar que o outro faça do meu coração um ioiô, não é? Para cima e para baixo, que eu depois fico agoniada naquele vai e vem, naquela falta de segurança e acabo por ficar com a vida travada à conta de alguém que não assumiu um posicionamento.
Então, Imperador, ele sempre volta. Rei de Copas e 10 de Copas, ele volta com o sentimento intacto e volta depois de um aprendizado para transitar para um novo ciclo, para ficar na vossa vida. Têm que ter consciência que estão a lidar com uma personalidade vincada. Portanto, não é uma pessoa, apesar de ter sentimento, não é uma pessoa romântica. E há aqui muita coisa entalada na garganta para dizer, para falar, porque é impossível a pessoa retornar e não falar daquilo que foi. Portanto, há coisas para serem conversadas. Vou complementar com 3 cartas do baralho cigano, tá bom? Para finalizar. Portanto, temos aqui uma volta depois de um longo período de ausência e de remoer, de mágoa remoída. Árvore, família, é para firmar família, é para construir uma base familiar, é com muito desejo físico. Esta pessoa vai querer encontro a nível de fogo no parquinho, a nível de se envolverem fisicamente. Existe uma saudade nesse sentido. Ou se nunca chegaram a ter nada físico, existe uma idealização de como é que poderá ser esses momentos íntimos, tá bom? Arrisco-me a dizer que no sentido íntimo e sexual, esta pessoa chega a fazer umas homenagens no privado, mesmo quando está afastado do consulente. Não é? Se é que me fiz entender, somos todos adultos aqui. Para retirar certas lições, para admitir o erro, para quebrar o orgulho, há uma resistência da parte da pessoa. A pessoa é teimosa, é uma pessoa que teima em demonstrar que tem razão. Isto pode gerar um conflito de interesses, um conflito de ideias entre vocês os dois, então pode haver risco de discussões que já podia ter acontecido no passado. Então cuidado com isso, tá bom? Cuidado com o stress, nos diálogos que têm com essa pessoa, cuidado com a impulsividade, com a língua afiada, de não pensar 2 vezes aquilo que se diz. A intenção é muito boa, é firmar, é casar, é ter filhos, é fazer uma constituição familiar, mas eu não venho transformado. Eu tenho o meu feitio, eu sou uma pessoa difícil. No entanto, a espiritualidade diz que não é um grande obstáculo, tá bom? É um obstáculo pequeno, é um obstáculo que, se ambos tiverem vontade, é possível de ser contornado na modelagem que todos os casais têm que fazer um para com o outro, para o relacionamento poder funcionar. Tá bom? Apesar de não ser uma relação água com açúcar, é uma relação que tem potencial de vir a firmar. Portanto, com toda a certeza que esta pessoa volta para o vosso caminho. Escrevam nos comentários se acham que fez sentido esta leitura. E vamos passar para a segunda consulta de quem escolheu aqui a opção do nosso elefante azul. Firmem então o pensamento nele ou nela. Será que a pessoa que o consulente da opção de número 2 está a mentalizar vai voltar para a vida, vai se reaproximar na vida do nosso consulente da opção de número 2? Eu relembro que é uma tiragem coletiva, adaptem à vossa realidade. Têm na descrição do vídeo o meu contacto para marcação de consulta particular. Tá bom? Terei todo o gosto de ajudar. Será que vai voltar? Vamos ver as cartas de corte. Rainha de Paus, a Força e o 2 de Copas. Eita! Temos sentimento e é recíproco.
apesar de ser alguém que não revela, não é? Porquê? Porque é uma pessoa que trava, é uma pessoa que reprime as próprias vontades, os próprios impulsos. De alguma forma, apesar de haver muita vontade, a pessoa não está a ser espontânea por algum motivo, não é? Tem que saber adaptar à realidade particular dele ou dela. Pode haver motivos na sua vida particular que não o deixem tomar uma atitude, ou então ser uma questão da própria personalidade ou do orgulho da pessoa. Mas existe aqui o sentimento de que vocês continuam a fazer parte do destino um do outro e o sentimento não foi alterado. 2 de copas é uma carta de grande conexão. Conexão de alma. É uma carta que até fala de almas gêmeas, não é? Não significa que seja alma gêmea para toda a gente, mas é uma carta que tem essa conotação. Então, por muito que estejam afastados, a conexão continua cada vez mais intensa. E estamos a falar de conexão de atração física, porque existe desejo físico, mas também conexão de alma. Tenho a certeza que se já tiveram a oportunidade de se envolver a nível íntimo com essa pessoa, foi tudo muito forte em termos físicos e em termos de alma. Então, não é qualquer coisa que nós temos aqui. Provavelmente, essa pessoa, para retornar, para se reaproximar, precisa de ganhar coragem. Ganhar coragem para ter essa atitude, tá bom? Tem uma tendência de vir a ter, sim, mas eu também sinto aqui, similarmente à primeira tiragem, que vocês já estão a começar a meter o turbo para viver a vossa vida, colocando-se no trono, renascendo para a vida, à parte dessa pessoa. Vocês estão a ganhar coragem de se cuidarem, de dar um pouco as costas a esta situação e de se permitirem viver a vida apegando-se à espiritualidade. Temos aqui um renascer da vossa parte, é isso que eu sinto. Mas vamos complementar a informação do corte. Pagem de paus, o mensageiro, a comunicação, o imperador. Temos aqui cartas que saíram na primeira tiragem, então podemos dizer este aspecto que é similar à primeira tiragem. Imperador, ele é um conquistador, ele volta, ele não desiste, até porque o consulente, para ele ou para ela, já é uma conquista. Mas é aquela pessoa crua, é aquela pessoa que se afasta, é aquela pessoa imatura emocionalmente, egoísta, que vai viver a sua liberdade, aquilo que ele ou ela quer para ele próprio, num sentido individualista, não é? É uma pessoa que gosta que seja o outro a correr atrás dele ou dela, coloca-se ali no trono, é intransigente, então estamos a falar de uma pessoa com um temperamento forte e difícil, uma pessoa que se segura, uma pessoa que tem o sentimento, mas que não o expressa, que o coloca debaixo do alçapão, onde ninguém tem acesso. Portanto, aparentemente, na prática, dá a ideia que a pessoa não sente nada, que a pessoa já esqueceu, que está a viver a vida e a sua liberdade numa boa. Para alguns casos, até podem ter acesso a fotografias nas redes sociais da pessoa a viajar, a pessoa a conviver com outras energias e que dá uma falsa ideia de que está tudo muito bem na vida dele ou dela e de que já se esqueceu do consulente. Tá bom? Portanto, há uma discrepância muito grande entre o que vai no interior da pessoa e aquilo que a pessoa transparece para os demais. Rainha de Paus, o Ermita e o 7 de Paus. Ou seja, é mais importante para mim ter razão do que ser feliz. Não é? Imperador e 7 de Paus é o confronto, a teimosia. Eu acho que é desta maneira, então eu demoro muito tempo para ceder, para baixar a guarda, para não ser tão teimoso.
Mas este afastamento não é por acaso. Está a tirar um amadurecimento, porque é uma pessoa imatura emocionalmente. Então, o menino ou a menina está a crescer. E apesar de ser um imperador, reparem a discrepância de maturidade. Estamos a falar de um pajem e de uma rainha. Então, o amadurecimento entre os dois é completamente diferente. Essa pessoa é muito mais verde e vocês, consoantes, são muito mais maduros. Daí este choque, este confronto de ideias, este confronto na maneira de agir, que parece que não liga, não é? É alguém que tem um desejo muito forte a nível físico, fisicamente falando, e que no silêncio, dentro do peito, está a amadurecer e existe o querer encontrar o caminho de volta para a Rainha de Paus, que é o consoante, independentemente de ser homem ou mulher. Então eu vejo este ermita a dar as costas à teimosia. Então é como se ele pensasse para com ele ou para com ela. Do que é que me adianta, não é? Do que é que me adianta querer tanto ter razão, vencer a minha? Do que é que me adianta ser tão turrão, ser tão teimoso, não é? Se eu tenho saudades, se eu tenho um vazio no peito, então será que me compensa esta necessidade de aparentar que não tenho vulnerabilidades, que estou a viver a vida numa boa? Será que me compensa para a minha felicidade? Porque eu ainda não superei esta pessoa do passado. Eu tenho saudades. Então não é esta felicidade que eu aparento. E a energia dessa pessoa está-se a querer reaproximar desta Rainha de Paus. Só que a Rainha de Paus, apesar de ainda pensar nessa criatura, já está também mais na defensiva, já está de pé atrás, já se está a valorizar mais. Já não é aquela pessoa que entrega as fichas todas, que mergulha de cabeça. Ou seja, se esta pessoa retornar, vocês não vão mergulhar de cabeça. É essa a sensação que me dá. Também estão prontos para defender aquilo que acreditam, para dizer alguma coisa que esteja entalado a essa pessoa. Não confiam plenamente nele ou nela, não é? Já estão também a conseguir não ser tão dependentes, emocionalmente falando, dessa criatura, apesar do afastamento ter sido dolorido. Dolorido, que é que eu acabei de dizer? Houve aqui alguma coisa que aconteceu que não foi bonito, que doeu. Doeu para caramba, não é? Doeu para caramba. Por isso é que eu estou pronto para me defender. Por isso é que essa pessoa sabe que não pode ressurgir às boas. É impossível reaparecer na vossa vida como se nada tivesse acontecido. Há coisas para falar e a pessoa sabe disso, mas também há dificuldade de reconhecer os erros. Há dificuldade de ser humilde. Há dificuldade de baixar a guarda. Podemos ter aqui casos que existe uma outra energia no meio de vocês. Podemos ter casos de triângulo. Não será para todos, mas pode haver essa possibilidade. 3 de ouros, 2 cartas de 3. Temos aqui cartas que me indicam a possibilidade de haver sim um triângulo. Mas o que é que acontece? A pessoa, por enquanto, segura-se, por enquanto não faz a vontade ao próprio instinto, porque ainda não tem as respostas todas, ainda não sabe qual é a melhor atitude a ter, ainda não sabe qual é a estrada que tem que escolher para fazer esse retorno. Tem culpa no cartório e a pessoa sabe que tem culpa no cartório, então não pode reaparecer como se nada fosse.
Mas quando acontecer, porque vai acontecer, ela vem para reconstruir e para pedir uma nova oportunidade. Não é aquela pessoa que vai ressurgir numa atitude humilde para fazer um pedido de desculpa. Não. Não é essa a personalidade da criatura, embora tenhamos aqui um amadurecimento. É uma pessoa mais dura, é uma pessoa mais matéria. Então, apesar dessas características mais duras e mais difíceis, e também com um orgulho envolvido, é alguém que vem com a plena noção de que não basta aparecer e estar ali. A pessoa tem que aparecer e tem que fazer a sua parte, tem que entregar algo de valor a esta relação. Não pode ficar à espera que caia do céu. Tem que fazer um esforço. Tem que haver aqui valorização, a entrega, a reciprocidade. E por a pessoa saber que tem culpa no cartório e que precisa de fazer bem diferente, é por isso que a pessoa ainda não está pronta. Ainda tem de amadurecer mais um pouco. Pode ser a questão de ainda estar verde, ainda não tem o amadurecimento necessário para ser capaz de fazer esse esforço, ou então, para outros casos, situações na vida particular que envolvem outra pessoa que ele ou ela tem que resolver em primeiro lugar. Tá bom? Mas aqui na opção de número 2, a pessoa vai se reaproximar, sim, e vem com plena noção de que tem que fazer um investimento de valor neste relacionamento. Só não estou a ver, é uma pessoa muito carinhosa, muito romântica, tá bom? Tem aqui uma saudade, tem aqui um apego, tem uma culpa, um peso na consciência e tem um processo que vai acontecendo ao longo do tempo de a pessoa crescer, emocionalmente falando, de amadurecer, tá bom? Ao ponto de não esquecer e ficar aqui com uma culpa por aquilo que aconteceu. Os peixes, cavaleiro mensageiro e os ratos. É uma pessoa materialista, uma pessoa que dá muita importância ao dinheiro, à matéria. É uma pessoa que está a passar por dificuldades financeiras no momento presente, mas temos aí casos que, a partir do momento que estiverem a assistir, não vai demorar muito para comunicar. O cavaleiro, ele é rápido. Claro que é uma tiragem coletiva, mas pode abranger várias pessoas aqui, tá bom? O cavaleiro, ele tem uma atitude rápida, é um movimento rápido de, por exemplo, enviar uma mensagem. O que é que eu vejo aqui? Pode haver uma dificuldade, ou seja, a pessoa comunica, mas ainda não está pronta para entregar a parte boa, o valor. Ainda vão haver aí desgastes pelo caminho. Ou seja, a pessoa manda mensagem, tem essa atitude, mas ainda não amadureceu tudo, não é? Ainda vejo aqui a perda, o desentendimento, talvez não se conseguirem entender logo à primeira, um choque, um confronto de ideias, não é? Porque existe aqui uma dor muito profunda, muito profunda. Vai à profundeza das emoções e que trouxe um desgaste, não é? A necessidade de perdoar, mas eu não vejo aqui uma pessoa com a capacidade de ser humilde e de fazer um pedido de desculpa. Então pode haver esse choque, esse confronto, tá bom? Podemos ter casos que a pessoa realmente até comunica e quebra o silêncio. Temos um pequeno grupo que já podia ter comunicado, mas que depois, para firmar e para se entenderem, ainda leva tempo, ainda tem desgaste, ainda tem conflito, digamos assim. Portanto, é um processo
que a pessoa continua a amadurecer mesmo depois de comunicar. Tá bom? E que vai priorizando também a recuperação financeira na sua vida, porque para esta pessoa é importante o material, o dinheiro, a profissão, seja lá o que for. Também pode ser alguém que está numa estrutura familiar que lhe traz uma base financeira e que poderá ficar a perder no caso de haver uma ruptura e que acaba por ficar entre os dois mundos. Tentem adaptar, tá bom? Portanto, a pessoa tem a intenção de vir e de ficar na vossa vida. As de ouros é segurança, é para ficar, mas ainda vejo alguns reveses pelo caminho. Portanto, não é um processo em que a pessoa reaparece e fica logo tudo resolvido em questão de dias. Não. A pessoa reaparece e ainda vai exigir da vossa parte, se vocês quiserem, uma certa paciência, porque vai haver aqui um choque, um confronto, uma teimosia na troca de ideias e na conversa que vão ter relativamente a esta dor, relativamente àquilo que aconteceu e que pode sim suscitar alguns episódios de idas e vindas e provoca a sensação de cansaço. E portanto vocês podem cansar de vez, não é? E dar as costas. Portanto, adaptem àquilo que fizer sentido. Estão a lidar com um cavaleiro ou uma cavaleira um pouco difícil a nível de personalidade, tal como na primeira tiragem, tá bom? Escrevam nos comentários o vosso feedback. Um beijinho muito grande para todos e até uma próxima tiragem. Fiquem então todos bem.